Olá, boa noite a todos. Desejo paz a vocês. Bom, nós vamos falar sobre os benfeitores desencarnados. Quem são esses benfeitores? Onde nós os encontramos? E quando os encontramos, o que fazemos? Mas antes disso, eu queria contar uma história para vocês. Uma história que talvez alguns de vocês já conheçam. Eu ouvi essa história no rádio, o Medrado contando. Eu achei muito interessante e queria contar para vocês também. Então, é, ela fala sobre um casal que viveram uma vida muito longa juntos, com cumplicidade, com muito amor, onde o marido se esforçava muito no seu trabalho, não só o trabalho profissional, mas o trabalho de construção da harmonia no lar. E ele dizia muitas vezes assim, olha, tudo que temos foi construído com muito amor e trabalho. E viveram uma vida muito feliz. Bom, mas a vida é assim, né? Num dado momento, ela adoeceu. E ele, como parceiro, como cúmplice dessa relação, acompanhou em todos os seus momentos. Vou falar um pouquinho mais alto aqui. Pronto. Então, acompanhou a sua companheira em todos os seus momentos. Ela teve que ser hospitalizada e ele a acompanhou no hospital durante muito tempo, até que ela desencarnou. Bom, entendemos, o desencarne faz parte desse ciclo, né? Aqui vivemos aqui. Faz parte desse instrumento de evolução que é a reencarnação. Bom, ele continuou a sua jornada aqui. Quando a esposa chegou lá no plano espiritual, ela, em função da sua vivência aqui na Terra, foi imediatamente acompanhada, atendida por uma equipe de mentores que levou ela para uma colônia espiritual. E quando chegou lá, ela falou, olha, eu gostaria muito de entrar nessa colônia, mas eu precisava saber o que eu preciso fazer. Ela falou, olha, o que você precisava fazer, você já fez durante a sua vida. Mas para que você entre agora aqui com harmonia, é preciso só que você soletre uma palavra, amor. Aí ela, nossa, não é só isso, só isso. Você precisa soletrar a palavra amor. Aí ela, muito bem, A-M-O-R, pronto, você já pode entrar. Ok, e ela imediatamente aderiu a um trabalho e já começou a se empenhar nas coisas. E aí ela pedia a intervenção desses benfeitores espirituais a que pudessem olhar pelo marido dela que ainda ficava internado, que não estava aqui, né? Então eles sempre olhando e zelando pela vida ainda do seu esposo, do seu cônjuge que continuava aqui encarnado. Bom, mas assim é a vida. Chegou o dia em que também o marido, que aqui havia ficado, adoeceu e desencarnou. Bom, a interação, os pedidos, o desejo, a ajuda dos benfeitores, tudo isso sobre esse senhor foi levado até a mesma colônia e lá ela fez mais um pedido. Ela disse assim, olha, eu gostaria muito de poder recebê-lo, uma vez que nós tivemos uma vida muito feliz, né? Fomos cúmplices da nossa vida, da construção do nosso amor, e eu gostaria de recebê-lo na entrada da colônia. Então, assim, concederam que ela o recebesse, e quando chegou lá, ela falou, olha, eu tenho imenso prazer de recebê-lo aqui, puxa, que saudade, quanto tempo, né? Ficamos distantes um do outro, mas agora você está aqui, e eu queria que você me contasse, como é que foram esses dias, porque para mim foi um imenso sofrimento estar aqui sem você, como foram os seus dias na Terra, encarnados, depois da minha partida? E ele contou, olha, eu tive muita ajuda. Você sabe que logo em seguida, aqui você desencarnou, você se recorda daquela enfermeira que cuidava de você no hospital? Claro, claro que sim, era uma loira assim, né? Pois eu ganhei na loteria e imediatamente comecei a namorar essa enfermeira. E nós viajamos o mundo todo, passeamos e nos divertimos muito. Então foram dias muito felizes. Aí ela, foi, né? Pois é, que bom. Então, bom,
Mas agora o que importa, né, é que eu aqui estou e eu queria entrar na colônia para rever você e a gente matar a saudade, todo esse tempo perdido. E o que eu preciso fazer para entrar na colônia? Aí ela, é muito simples, você só precisa soletrar uma palavra. Aí ele, que bom, então fala logo essa palavra para eu poder entrar. Tá bom, ela falou, Arnold Schwarzenegger. Isso não se faz, né? Pois é, mas assim são as mulheres, a gente ajuda, faz tudo, né? E numa hora dessa, ela só teve que falar amor e foi dizer para ele, para soletrar essa palavra que é quase impronunciável, né? Imagina como é que elas são. Mas enfim, pessoal, isso é uma brincadeira, é uma piada, mas eu realmente ouvi essa piada do Medrado e eu contei só para vocês sorrirem. Eu gostaria de ver vocês sorrindo. Então, vamos falar agora de verdade do que a gente se propôs, né? Os benfeitores desencarnados. Vocês sabem que eu podia começar aqui agora perguntando para vocês assim, e eu gosto muito de fazer essa pergunta, qual é a impressão que vocês têm sobre Deus? E eu imagino que muitos de vocês diriam assim, olha, eu acho que Deus é amor. Outros poderiam dizer assim, Deus é a natureza, Deus são as árvores, é o universo, é tudo. E eu posso dizer para vocês que cada um de vocês estaria certo, porque Deus é isso mesmo, muito mais a que a gente não consegue nem compreender nesse momento. Só que nós criamos uma inversão dessa impressão, porque quando lá nas escrituras sagradas nos foi dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente acaba trazendo Deus à imagem e semelhança do homem. Quando a gente atribui uma série de emoções humanas, uma série de questões que seriam puramente humanas. Quando a gente diz assim, olha, Deus cuida daquela pessoa e cuida muito bem, mas daquele outro ali, Deus está castigando porque fez algo que não foi do agrado dele, né? Quando, na verdade, todos nós estamos submetidos a essa ação de Deus, mas através de leis que são universais, leis que são intransponíveis, que não dá para a gente mudar isso. E quando a gente fala assim, quem são esses benfeitores espirituais? Por que nós não os encontramos? Porque nós criamos, simplesmente assim, né? Porque nós criamos uma atmosfera, criamos em torno de nós um pensamento o qual dificulta a entrada, a chegada, o auxílio desses benfeitores em nós. Vejam que a cada dia que passa, eu tenho ouvido, imagino que vocês também, né, a gente ouve todo dia as pessoas dizendo assim, mas o mundo está muito pior, o mundo está perdido. A cada dia a gente vê muito mais facilmente as coisas ruins que o mundo nos oferece, as coisas de baixa, vamos dizer assim, né, de baixa vibração, que estão muito fáceis, né, mas ninguém consegue ver o outro lado. É um pequeno sacrifício da nossa parte, um pequeno esforço em buscarmos dar esse passo na direção de Deus. Porque quando nós fazemos, né, a cada um passo que a gente dá na direção deles, 10 passos eles dão na nossa direção. Bom, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorarem. Desculpem, mas a letra está um pouco dobrada ali, né? Está tendo uma... E aí daqui da posição que eu fiquei ficou um pouco difícil aqui, eu vou chegar um pouco para cá. Bom, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorarem, se compadecem do seu sofrimento. Os espíritos inferiores, por sua vez, simpatizam com os homens viciosos e excitam o ser ao desespero, tendo em vista
comprometê-lo. Então, isso são as afinidades. Aquilo que a gente se propõe em realizar, se os nossos pensamentos são de amor, se as nossas palavras e as nossas ações são de amor, a quem atraímos ao nosso redor, ao nosso entorno? Aqueles que pensam e vibram da mesma forma. Mas se ao contrário, quando a gente só vê as coisas ruins do mundo, quando a gente só vê né, esse brilho todo desnecessário da matéria, quando apenas vemos isso, quem são as companhias, quem são as energias que nós atrairemos para o nosso encontro? São esses que querem fazer o que são afins. Né? Se os nossos pensamentos são de rancor e de ódio, quem são aqueles que estarão próximos de nós? Aqueles que pensam dessa mesma forma. Então, onde as vozes habituadas ao escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doloridos, eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado abandono. Então, naquele momento, esses sirineus são representados por aquele sirineu que, no momento do sofrimento do Cristo, ao levar a cruz, se oferece para ajudar a carregar. E nos nossos dias aqui, quantas vezes a gente está numa situação e de repente aparece uma pessoa e que dizemos assim: nossa, veio um anjo do céu ao meu auxílio, né? Naquele momento em que precisávamos de ajuda de alguma forma, né? Essas são as pessoas que vêm e que se sacrificam, né, para chegar até nós, para esse auxílio. São espíritos de ordem elevada que têm uma missão de nos proteger, aconselhar, consolar e nos ajudar a progredir. Ligam-se algumas vezes, né? Algumas vezes, porque quando a gente fala dos benfeitores espirituais, a gente está falando, de um modo geral, a todos aqueles que, em nome do Cristo, e que aqueles que vêm ao nosso auxílio e que buscam sempre o amor, a paz, a harmonia, o auxílio do próximo. Mas existe uma outra situação, né, que eles se ligam no nosso nascimento até o nosso desencarne, frequentemente seguem na vida espiritual e podendo conhecê-lo antes do desencarne, que são aqueles nossos benfeitores, que são os nossos guias, os nossos mentores, aqueles que nos auxiliam no dia a dia, né, e que estão ali ao nosso lado por uma questão de comprometimento, se comprometeram em ser o nosso guia naquela jornada, durante essa encarnação. Onde os problemas repontam graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e de esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando o corpo e alma, eles se convertem num remédio que sustenta a força e restaura a vida. Então, são esses a que, por uma única questão, pelo amor, né, saem e vão ao nosso encontro para nos auxiliar em todos os momentos. Um ponto importante, que muitas vezes, né, dentro dessa nossa visão, a gente pensa assim: puxa, eu estou sozinho nisso. A gente nunca está sozinho. Só que muitas vezes essa aura que criamos do negativismo, dos pensamentos a que não conseguiremos ou que não será possível realizar algo, é que impede a que esses benfeitores se aproximem e possam nos auxiliar. Então, o esforço que eles fazem muitas vezes é muito grande para que cheguem até nós, né? E para isso, basta apenas a gente mudar. É nossa escolha. Basta apenas que nós sintonizemos isso, dando aquele passo na direção de Deus que falamos.
protetor pode se afastar quando vê os seus conselhos inúteis e a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores mais fortes. Ele não está, esse nosso protetor não fica no nosso bolso ali o tempo todo, à mercê, em todo momento. Quando ele percebe que os esforços, no sentido de nos aconselhar, de nos direcionar a algum lugar, está sendo em vão, ele pode momentaneamente deixar com que a gente, porque ele não deve interferir na nossa livre escolha, no nosso livre arbítrio. Então, ele pode deixar, porque muitas vezes a gente pensa, puxa, mas o Espírito vai deixar você quebrar a cara? Sim, porque a gente aprende de duas maneiras, né? Como é que a gente aprende? Pela dor e pelo amor, né? Então, algumas vezes, quebrar a cara significa aprender, né? Um certo dia, há pouco tempo atrás, um mentor me falava sobre uma coisa: não há prejuízos para o espírito, porque muitas vezes o que a gente, na nossa visão, quando a gente está vendo apenas essa encarnação e a gente pensa assim, bom, se eu errar, eu vou perder muito tempo e pode ser que eu não tenha mais esse tempo para me recuperar daquilo. Mas acontece que a gente está olhando um período de encarnação, mas somos espíritos, e a nossa jornada não é de agora, a nossa jornada já vem de muito tempo. Através dessas sucessivas reencarnações a gente vem progredindo, e esse erro, estamos inventando aqui, né? A gente está sugerindo aqui que tenha havido um erro. Esse erro, se não houver tempo de ser reparado, de ser corrigido nessa encarnação, teremos tantas outras. Mas na nossa visão isso seria um prejuízo. Para o espírito, um aprendizado. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento, no solo do espírito eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Então, é exatamente o que acabamos de falar, né? Eles buscam aonde já não podemos mais alcançar, algumas vezes com a nossa esperança, mas trazer o auxílio, o alívio e o alento aos nossos corações. Os espíritos nos influenciam, porém nunca agem fora da natureza. De nenhuma forma iriam nos intuir, iriam nos direcionar a algo que interferisse no que já está programado para nós, naquilo que podemos, que é da nossa própria escolha e que devemos traçar na nossa jornada. Então, o auxílio, as intuições, as orientações são sempre nesse sentido de não burlar a lei, de não sair daquilo que já está programado. Não programado naquele sentido de destino, porque quando a gente fala assim, na minha vida, então eu terei que passar por isso de alguma forma, né, dentro da programação de reencarnatória de cada um. Não é um destino fixo. Cada um de nós tem as suas provas, as suas expiações, que são aquelas questões a que deveremos vivenciar com um pano de fundo de reeducar, de aprendizado, mas não quer dizer que seja algo permanente, fixo, e que não pode ser mudado. Muitas vezes dizemos assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aquele então, que no momento passado traiu de alguma forma, isso normalmente não são os homens, né? Principalmente em relação, assim, né, quando há traição, normalmente não são os homens. Deixa eu ver se tem mais mulheres do que homens aqui, para ver se eu vou apanhar. Deixa eu ver. Acho que vou. Melhor não dizer assim, não. Então,
um caso que a gente pode sugerir aqui, por exemplo, um casal viveram, num dado momento, um dos dois traiu e isso gerou um ódio muito grande, gerou um mal-estar muito grande nessa relação. Então, numa outra encarnação, diante dessa lei de ação e reação, eles teriam que se ajustar, teriam que se equilibrar. Mas não necessariamente os dois virão, casarão novamente para que o outro traia esse aqui, né? Os dois podem vir sócios de uma empresa, por exemplo, e um dos dois tomar conta mais do dinheiro do que o outro. É uma forma de traição também, né? Mandar o dinheiro lá para aquelas ilhas, né, que a gente sabe, e não é uma forma também de traição? Então, enfim, a lei vai se dar. Como a gente já falou, todos nós estamos sobre as sanções dessas leis. Mas não exatamente, não necessariamente teremos que passar por aquilo que aconteceu exatamente igual, né? Eles não promovem milagres, promovem a reunião de pessoas que parecerão reencontrar por acaso. Inspira alguém a passar por tal lugar, eles te chamarão a atenção enviando ideias. Eles buscam sempre essa reunião de espíritos, às vezes, que teriam a necessidade de estar juntos. Eu li até essa semana uma coisa interessante. Os espíritos podem até, por exemplo, numa necessidade, te auxiliar, né, a que você encontre, por exemplo, ache dinheiro. Só que, dependendo da sua envergadura moral, sabendo a origem daquele dinheiro, eles não têm como interferir se você vai devolver ou não. Então, se eu sei que esse dinheiro aqui que eu achei é um dinheiro roubado, eu estou precisando de dinheiro, eu encontrei, dependendo da minha envergadura, eu vou devolver ou não, né? Hoje em dia, que bom, a gente tem visto bastante isso, né? Tem pessoas encontrando valores e às vezes pessoas muito humildes, e a gente tem visto que elas têm devolvido. Eles podem nos inspirar nessa direção, mas não podem interferir naquilo que a gente vai fazer a partir daí. Os espíritos familiares se ligam por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis, porém não agem sem permissão dos protetores. Os simpáticos são atraídos por afeição particulares ou semelhança de gosto e sentimentos no bem ou no mal. Então, exatamente aquilo. Nós escolhemos as nossas companhias. Todos nós aqui fazemos parte de uma grande família. Quando decidimos no nosso plano reencarnatório que reencarnaríamos aqui na Bahia, que estaríamos aqui nesse lugar, ou outros até que não reencarnaram aqui, mas decidiram depois seguir para a Bahia, porque já havia alguma afinidade entre nós, já havia semelhanças que fariam com que fiquemos, a palavra não quer sair, tem que mudar, né? Que estejamos todos juntos e reunidos aqui nesse local. Então, essas são as afinidades que fazem com que os espíritos se reúnam. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sobre a glória da luz. Então, o próprio Jesus que disse, né? Quem me segue não anda nas trevas. Eu tenho dito até algumas vezes, quando encontro pessoas, né, para fazer as entrevistas aqui no centro mesmo, que muitas vezes nós não precisaríamos
de nenhum tratamento espiritual, não precisaríamos de, do centro espírita, não precisaria da igreja, não precisaria de muitas dessas coisas se nós apenas seguíssemos o Evangelho. Se nós fizéssemos exatamente o que está nessa regra áurea, tudo em nós já estaria sendo transformado e guiado no caminho do bem. Todas as vezes é muito fácil a gente pensar assim, todas as vezes que a gente estiver caminhando, ou agindo, pensando, porque não é apenas, mas eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém, né? Mas o que pensamos, o que falamos e o que fazemos vibra, reflete no nosso entorno uma energia, uma aura, né? A nossa própria aura, que faz com que a gente traga para a nossa vida o semelhante. Então, quando a gente busca o Evangelho, quando a gente busca o amor, quando a gente está vivendo dentro desse caminho, né? Então, trazido como boa nova por Jesus, tudo vai se arrumando, tudo vai se arranjando. E aquelas más conexões que fizemos, aquelas más companhias espirituais, até mesmo aquelas más companhias encarnadas, né? Porque a gente não pode pensar e atribuir a tudo que está acontecendo de errado na nossa vida, ou tudo que está dando errado, que seja culpa dos espíritos, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, isso aqui é o obsessor que está atrapalhando a minha vida. O obsessor, ele não se aproveita ele não cria nada em nós, ele se aproveita daquilo que nós já temos, daquilo que ele pode potencializar. Não chegaria até nós se não houvesse ali uma portinha de entrada, se não houvesse uma afinidade. E quando a gente transforma isso em nós, quando a gente muda, ilumina, transforma essa vibração, não há essa conexão mais, não há mais essa porta de entrada, não há mais esse ponto de afinidade para que eles estejam. Agora, seriam só os encarnados? Não, muitas vezes a gente atrai para a nossa vida encarnados que são tão maléficos, não vamos dizer assim, quanto aqueles desencarnados. A obsessão não é só do desencarnado para o encarnado, né? Temos muitos casos até de obsessão de encarnado para encarnado, e algumas vezes até de encarnado para desencarnado. Mas é muito fácil a gente lembrar sempre de falar assim, isso é culpa do obsessor, né? Se referindo a um espírito desencarnado. Eu podia contar para vocês que há mais ou menos uns 20 anos atrás, bastante tempo, eu li um livro, já contei isso aqui para outras pessoas, sobre autoajuda, um livro que naquela época, 20 anos atrás, se começava a se falar sobre neurolinguística. Então tem um médico, que é o professor Laí Ribeiro, ele escreveu alguns trabalhos sobre isso. Acho que nessa época ele foi um dos primeiros. E eu li várias obras dele. Se me perguntarem hoje alguma coisa dessas obras, eu não vou me lembrar muito pouco. Mas uma palavra, uma frase, desculpa, eu não esqueci. Essa frase dizia assim: se você não está gostando do que está recebendo na sua vida agora, mude o que está fazendo. E eu naquela época não entendi bem e achei assim, esse cara é louco, porque isso não pode ser simples assim. Não pode ser simples assim. Tal a complexidade das nossas vidas, e ele simplesmente dizer que muda o que eu estou fazendo e eu vou mudar tudo na minha vida. Bom, o estudo do Espiritismo nesses 20 anos vem ratificando isso. É simples assim. A gente só precisa fazer as conexões devidas. O próprio codificador do Espiritismo, ele menciona sempre a que devemos buscar a reforma íntima. Essa tal reforma íntima é
muito mais simples do que a gente imagina, porque nós temos uma tendência muito fácil de complicar as coisas, de tornar as coisas mais difíceis do que elas são. Mas essa reforma íntima, ela começa a partir de pequenos valores, a partir de pequenas mudanças, de coisas muito pequenas que a gente muda e muda isso na nossa vida muito facilmente, e que ao longo de um pequeno período, de uma pequena jornada, isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, são aqueles dias em que você ouve algo, lê algo, até mesmo numa rima, numa estrofe de uma música interessante, você pensa assim: puxa vida, isso realmente é algo importante e eu devo mudar isso. Porque quando você se convence da necessidade da mudança, você o faz. Quando você não está convencido ainda, isso aí não é para agora e tal, não acho que seja assim, aí a gente não muda. Mas quando a gente está convencido, a gente muda. E quando a gente muda, isso se faz nas nossas vidas. E se a gente consegue, então, buscar estar sempre mudando, estar sempre apontando o norte da nossa vida para as leis de Deus, para o Evangelho, a gente está fazendo com que esses benfeitores espirituais possam, então, interceder por nós, possam vir muito mais facilmente ao nosso encontro, possam vir muito mais facilmente a nos auxiliar a que possamos ser propulsionados cada vez mais para aquilo que estamos fadados, que é sermos felizes. Cada um de nós fomos criados por Deus, espíritos emanados do seio de Deus há muito tempo atrás. E já nessa criação, nós fomos fadados a uma coisa. Vocês sabem o quê? A sermos felizes. Fomos fadados a sermos felizes. E para que a gente possa, não é ainda agora, por mais que tenhamos momentos felizes aqui, não é ainda essa felicidade, né? Há algo ainda de muito maior, mas que precisamos buscar, precisamos a cada dia mudar, precisamos a cada dia melhorar. E para isso é que estamos aqui, fazendo essa busca. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Então esse é um enunciado de uma outra lei de Deus, muito conhecida, né? Tão popularmente conhecida que ela tem um monte de nome. Mas eu gosto muito mais daquela que está lá no Evangelho, né? A semeadura é livre. A gente pode plantar o que quiser e bem entender na hora que quiser e bem entender. Mas a colheita é obrigatória. Então, a expertise está exatamente em escolhermos bem o que a gente está plantando. Selecionar essa semente é o que vai fazer com que possamos agora então sermos auxiliados pelos benfeitores, sermos propulsionados à felicidade também por eles, mas que amanhã sejamos nós, porque não pensem vocês que esses benfeitores são super seres diferentes do que somos. Seremos nós amanhã, então, inseridos no amor de Deus, a auxiliar o outro. Seremos nós, então, os benfeitores da vida do próximo. Tem uma campanha que me parece começou no Rio, por um morador de rua, que eu soube recentemente até que ele desencarnou há pouco tempo. Mas é um exercício fantástico nas nossas vidas. E é muito simples, né? Gentileza gera gentileza.
aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós é exatamente aquilo que devemos buscar fazer ao outro. Porque quando, então, propagamos isso para o próximo, o universo se encarrega de, através dos benfeitores, através dos trabalhadores, nos trazer isso a que plantamos. Quando então a gente busca ser gentil, essa palavra gentileza está englobando tudo aquilo que a gente pode fazer em prol do próximo. De todo o benefício que a gente pode fazer está embutido aí nessa gentileza, né? De tudo que a gente pode promover para o outro. Mas toda vez que a gente busca, então, fazer ao próximo aquilo que de verdade nós gostaríamos que fosse feito a nós estamos buscando e seguindo por esse caminho, o qual o retorno nós já entendemos. É chegar ao que estamos fadados, aquilo que foi programado desde quando fomos expirados do seio de Deus, que é a felicidade, é sermos felizes. Então, eu desejo muita paz a vocês, aqueles que hoje, pela primeira vez, estão chegando aqui, a outros que já estão aqui há bastante tempo, que continuem, que sejam perseverantes no tratamento, mas, acima de tudo, nesse reconhecimento a que não somos aquilo que estamos agora. Somos, cada um de nós, espíritos imortais e que estamos nessa senda de evolução e desenvolvimento há muito tempo. E que aquilo que algumas vezes vemos como um problema não é o que vai nos der. Eu não me lembro agora, fazer um parênteses aqui, eu não me lembro agora se é o padre Marcelo, que ele anda meio sumido, mas tem um desses padres que dizia uma coisa que eu gosto muito, e eu também já repeti isso outras vezes e vou repetir aqui. O padre dizia assim, que a gente não deve chegar para o nosso problema e dizer assim, ó, o problema, a gente não deve chegar para Deus e dizer, ó Deus, eu tenho um grande problema, mas que sim, a gente deve chegar para o problema e dizer, olha problema, eu tenho um grande Deus. Porque quando você está fazendo isso, você está dando mais valor a quem? A Deus ou ao problema? Porque aquilo que você foca, concentra e aumenta. Então, se você está focando no problema, você está fazendo com que ele aumente, né? Agora, quando você foca em Deus, aí é diferente. Porque aí você está focando naquele que realmente vai poder interceder por você e que vai fazer que você entenda que aquele seu problema não é nada e que vai passar, porque tudo passa. Aquele problema vai passar, por mais que a gente possa estar achando que é o maior problema do mundo, porque a gente sempre acha que o nosso problema é o maior do mundo, mas vai passar, tenham essa certeza. Então, como eu dizia, eu desejo muita paz a vocês e que sejam perseverantes na busca, não apenas do tratamento, mas na busca dessa reforma, dessa mudança de valores que eu tenho certeza que vai levar vocês a essa felicidade a que falamos. Então, muito obrigado e muita paz a todos.